Paz do Senhor, queridos, bom dia. Me vira para quem está do seu lado e diga assim, ó, que bom que você está aqui, que bom. A gente tem uma alegria de estar na igreja, na presença do Senhor, e é bom a gente rever algumas pessoas que a gente só vê, né, fim de semana, e só vê na igreja, né, e é muito bom que você esteja aqui, é muito bom saber que você está aqui. Amém, queridos? Queria dividir contigo uma porção da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado como uma ministração através da palavra para a sua vida nessa manhã. Amém? Abra em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7 e 8. Nós, semana passada, começamos a falar sobre esse assunto, né? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7 e 8, que é uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o ministério de Moisés e o ministério de Jesus, entre o ministério gravado em letras, com pedras e gravado nos nossos corações. E o texto diz assim, o ministério que trouxe a morte, porque ninguém era capaz de cumprir aquilo, né? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. E o verso 8 diz, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? E falávamos semana passada sobre a dificuldade das letras ou das palavras expressarem aquilo que a gente sente, né? Às vezes a gente manda uma mensagem para uma pessoa, estou com saudade de você, e não tem a intensidade de explicar exatamente aquilo que está sendo expresso através daquela saudade, né? Aquela palavra saudade, o que isso significa? Qual o valor que isso tem? A gente não tem como explicar o tamanho do amor, né? Como é que vai explicar o amor, né? Eu te amo, talvez não seja suficiente para falar, para expressar aquilo tudo que se sente. As palavras não conseguem, de alguma maneira, expressar toda a amplitude ou toda a dimensão daquilo que a gente sente. Também a raiva, né? Estou com muita raiva de você. Às vezes a raiva é tão grande, nem a palavra também consegue explicar ou expressar todos aqueles sentimentos. Então, a Bíblia vem dizendo que quando Deus teve um relacionamento com Moisés, e Deus falou com Moisés, e Moisés estava no Monte Sinai, aquele lugar separado, santificado, para ter um relacionamento ali com Moisés, e Moisés desceu dali com umas orientações gravadas através das letras em tábuas de pedra, enquanto Moisés estava na presença de Deus. Aquele relacionamento que Deus teve com Moisés causou em Moisés uma impressão, causou em Moisés uma referência tão grande daquilo que era a glória de Deus, que quando Moisés desceu de novo do lugar onde ele estava na presença de Deus, o rosto dele brilhava, o povo de Israel não conseguia enxergar a definição do rosto de Moisés, porque era como se uma luz forte brilhasse através do rosto de Moisés, que era o reflexo da glória de Deus. E aí, então, a Bíblia vem comparando aquilo que foi uma experiência do Antigo Testamento, de tantos anos atrás, na vida de um homem que era um líder do povo, chamado Moisés, vem comparando com aquilo que acontece nas nossas vidas nos dias de hoje. Como não será maior, ou mais intenso, ou de maior glória, ou de maior poder, aquilo que acontece nas nossas vidas hoje? E a grande dificuldade que muitos de nós temos, ou muita gente tem, é entender que a glória, ou o ministério da glória, ele é do Espírito e não é nosso. E aí a gente fica preocupado em estar na presença de Deus, ou ansiando estar na presença de Deus, e de alguma maneira até nos cansamos de estar na presença de Deus, ou desistimos de buscar a presença de Deus, porque a glória que nós queremos não chega. E a nossa glória faz parte de um conjunto de valores que a gente entende que é importante para a nossa vida.
Todos nós precisamos comer, beber, dormir, andar, locomover, trabalhar, casar, ter filhos, enfim, termos a nossa família, desenvolvermos a nossa vida. E às vezes a gente entende que isso é a glória, que isso é o resultado de uma vida que está na presença de Deus. Mas a Bíblia então nos orienta de que há algo muito maior do que isso, e que acaba sendo difícil para que a gente possa alcançar, porque ultrapassa a nossa capacidade, ultrapassa o nosso limite de entendimento, até porque aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente toca é muito intenso, a nossa necessidade é muito próxima de nós, e a gente acaba transferindo a glória de Deus para uma vida que, de alguma maneira, seja uma vida boa. E ao longo do tempo, a igreja num aspecto geral, né, ela se perdeu dentro de uma perspectiva de um relacionamento com Deus baseado na prosperidade, baseado em todas as coisas, tem que dar certo, né? E vamos lá, com Cristo é vencer ou vencer, e vamos embora, e a gente vai ganhar, e vamos ser mais que vencedores, e vamos ser vitoriosos. E quando vem a derrota, e quando vem a dificuldade, quando vem o problema, também chega junto o desânimo, a frustração, ou pior, a desilusão ou a decepção com Deus. Porque não há um entendimento do que é o ministério do Espírito. E quando eu vejo aqui a Evelyn citando a dificuldade que ela teve nessa semana de procurar no YouTube uma pregação para que falasse de Jesus, a gente vai vendo que a maioria de nós acaba sendo mais envolvida ou mais interessada em pregações ou palavras que falem da nossa própria vida. Porque a nossa própria vida, a vida do dia a dia, ela grita com as suas urgências, grita com as suas necessidades, e parece que a gente quer falar ou quer ouvir alguma coisa que atenda a nossa necessidade imediata. E de repente falar de Jesus, esse Jesus que voltará, porque não voltou ainda, que nos buscará, porque nos buscou ainda, que nos satisfará, porque não nos satisfez ainda, e é esse Jesus que está longe, e eu preciso de alguma coisa perto, e quem é que paga as minhas contas, e amanhã eu tenho um problema para resolver, e eu tenho um desemprego, eu estou com fome, e eu não consigo, e é fácil para o outro porque tem, para mim é difícil que eu não tenho, e é fácil para quem tem família, e é complicado para mim que eu não tenho, e aí você vai se relacionando com Deus, nesse ministério apagado, ou nessa relação com Deus apagada por falta de glória, porque a glória que você olha é uma glória que não é a glória de Deus. O ministério não é o ministério do Espírito, é, na verdade, um desejo de sucesso, é um desejo de viver, e é extremamente normal, e é bom que seja assim, você tem que desenvolver a sua vida, correr atrás, enfim. Porém, o que a Bíblia promete, ou o que Deus promete, é aquilo que o pastor Lúcio leu aqui, é essa palavrinha que apenas com 3 letras, ela é incapaz de descrever todo o seu significado. Paz. Paz. Em grego é mais difícil, né? É erideia? Eirene. Em grego é mais complicado. Tudo em grego é mais complicado, né? Mas paz, o que é paz? Que negócio é esse? Sábado eu estive lá na escola das meninas, estava lá junto nos projetos, aquela chamada Feira de Ciências, agora mudou o nome, virou LIVE, né? E aí você tem projetos, planos que aqueles jovens e adolescentes ali promoveram para atender às expectativas sociais. No caso ali da Giovana, da Amanda, foi aquela ideia, um projeto chamado Promar, que é a sujeira ou a limpeza das praias, e enfim, uma coisa muito interessante. E tinha lá também, no 2º andar, que é uma escola preparatória, falando sobre a carreira militar. Aí eu lembrei do Jorge, me lembrei de mim também, porque tinha lá um negócio de tiro ao alvo, e tinha um menino gordinho, igual eu e o Antônio, e o menino gordinho foi atirar, não viu um saco de coisa, caiu no chão, estourou, e eu falei, cara, sou eu quando era menor, esse sou eu ontem, né? E aí a gente viu ali, mas uma coisa que me chamou a atenção, que foi tremendo para mim, foi ver, no meio dos jovens e adolescentes, muitos, mais de 1, 2, 3, 4, pelo menos eu contei 4,
grupos que estavam falando unicamente da saúde emocional, depressão, tristeza, cuidado com o coração. E é inacreditável como há um clamor da sociedade pela paz. E é impressionante que Jesus Cristo é a resposta para essa paz. Jesus Cristo é esse remédio. Querido, repita assim comigo: Jesus Cristo é melhor que Rivotril. Amém? Isso é profético na tua vida. Não há remédio que vá trazer paz ao teu coração. É Jesus Cristo quem traz paz. E se por acaso algum médico, algum profissional receitou a você o remédio Rivotril, tome. Mas não entenda que se você tiver algum problema, alguma dificuldade, você vai pegar ele, vai tomar e vai resolver os seus problemas com esta, ou com aquela, ou com qualquer que seja a droga. Porque a paz que excede a todo entendimento, ela só vem através de Jesus Cristo. E a grande dificuldade que nós temos é que a gente quer glória de Deus. A gente quer aquilo que Deus tem para nos oferecer. Mas nós não sabemos exatamente que negócio é esse chamado glória. Porque eu não posso ter fome e ter glória. Eu não posso andar de ônibus e ter glória. Eu preciso ter meu carro para ter glória. Eu preciso ter saúde para ter glória. Eu estou doente e glória. E a gente desvirtuou a glória de Deus para algumas coisas que fazem parte. Como é que eu vou ter glória se eu não tenho namorado? Se eu não tenho namorada? Estou sozinho nessa vida, nessa terra. E a gente desvirtua a glória para aquilo que são situações da nossa vida, do nosso dia a dia, e aí a gente fica buscando a Deus, correndo atrás desse tipo de glória, e aí quando você vem para uma igreja, aí você pensa, o que eu vou ganhar quando eu estou aqui? E eu fiquei, outra coisa que eu fiquei muito impressionado, foi quando eu virei para um dos convidados que estava lá, um jovem, e falei, puxa, que coisa legal, né, esses projetos aqui, essa movimentação, a gente podia fazer isso com os jovens lá da igreja. E esse jovem me cutucou e falou assim, aqui vale ponto. Aqui vale ponto. O outro piorou, em outro momento, me disse o seguinte, na minha época eu fazia e depois que eu ganhava o ponto, a gente desmontava tudo e ia embora. E a gente começa a ver o interesse que está por trás daquilo que a gente faz. Tanta gente boa fazendo coisa boa, a pergunta é, o que move? E aí você se pergunta, o que você veio fazer na igreja hoje? Mas o que você vai fazer na igreja todo domingo? Ainda é domingo de manhã, ainda é domingo de noite, eu tenho que varrer casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de marido, eu tenho que cuidar de mulher, eu tenho que endireitar a lâmpada que está queimada. Queridos, essa semana eu fiquei surpreendido porque eu endireitei o meu ventilador de teto que estava queimado há 1 ano. E eu gastei 10 minutos para endireitar, e eu passando calor, perrengue esse tempo todo, com um ventilador, porque o ventilador lá de casa, eu comprei um ventilador grande, de 60 centímetros, mas ele tem vida própria, ele vai assoprando num som, né? E a gente acostuma com aquele som, mas em algum momento o som dele muda, então ele está lá, depois ele muda de tom, e eu acordava com o barulho daquele ventilador, e eu fiquei apavorado, me levou a consertar o ventilador. Eu gastei 10 minutos, eu tirei lá um negócio chamado capacitor, desci a rua, fui ali, comprei o troço, emendei, está funcionando. E a gente vai, né? A gente se pergunta, o que eu ganho? O que eu ganho quando eu venho para a igreja? O que eu ganho quando eu faço alguma coisa? Eu tenho tantos afazeres, consertar o ventilador, fazer comida, ir à praia, jogar futebol. O que eu ganho? Eu tenho que ir no culto domingo de manhã, Que troço chato esse negócio de igreja. Aí uma vez alguém falou, igreja é um mal necessário. Eu não sei se a igreja é um mal, mas que é necessária, é. O fato é que a glória ou o ministério do Espírito é algo que ultrapassa a nossa capacidade de entendimento. Eu quero ler contigo Hebreus, capítulo 10, verso 15, e eu vou precisar ser um pouco mais sucinto, mas depois dessa introdução eu quero falar contigo sobre a glória da nova aliança, ou a proposta de Deus para a sua vida, ou o que Deus promete para você, e diz assim, Hebreus capítulo 10, do verso 15 ao verso 18, eu vou ler aqui. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Eles quem? Você que está aqui hoje.
Depois de que dias? Depois dos dias da antiga aliança, do Antigo Testamento, depois dos dias que Jesus Cristo veio. O que é? O que é aliança? Diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, os pecados, as iniquidades, já não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então acontece que, talvez pela distorção da glória de Deus, existe uma coisa que acontece na vida do crente, da vida de você que está aqui nessa manhã, chamada peso na consciência. Você se sente pesado, fica sem graça, fica com vergonha, se sente incapaz de estar dentro da igreja, porque você, o tempo inteiro, vai desenvolvendo uma vida distante de Deus, afastado de Deus. E aí, essa distância de Deus, esse afastamento de Deus, ele causa em você um mal-estar, um incômodo, uma chateação, um aborrecimento, aí você acaba desistindo. Já que você não dá conta, a sua expectativa é uma de fazer tudo aquilo que está na lei. E já que a sua expectativa, ela nunca é atendida, ou seja, você entende que ser crente é fazer tudo direitinho, aquilo que os crentes fazem. Depois você me conta o que é direitinho que os crentes fazem, que eu tenho quase 40 anos de igreja e até hoje eu estou tentando descobrir que negócio é esse. Que coisa é essa direitinho? Aí você fica no seu relacionamento com Deus e fica imaginando pedras com letras gravadas, coisas que têm que ser feitas e coisas que todo mundo faz, mas você não faz e você tem vergonha de fazer. Claro, isso acaba desestimulando a sua caminhada na presença de Deus, a sua caminhada na fé. Já que eu não dou conta de fazer isso, para que eu vou tentar fazer isso? É ou não é? Já que eu não consigo, por que eu vou tentar de novo? Eu sempre lembro da Drica fazendo bolo. E ela tentou, e o bolo só solava, né? Lá na Guapeni. Mas ela insistiu tanto até que um dia ela aprendeu e hoje ela faz bolo. Graças a Deus ela parou, porque senão a gente engorda. Mas a gente desiste da nossa caminhada com Deus, porque a consciência pesa, porque a gente quer uma glória, a glória de conseguir fazer a coisa certa. E efetivamente somos incapazes de fazer as coisas certas. O que se espera, ou o que você espera de você mesmo, ou a esperança que você tem a seu próprio respeito, é que você seja perfeitinho. E para os mais antigos, nos mínimos detalhes. E como você não dá conta, e como você não alcança, e como você não chega, você desanima, desiste. Ah, não dou conta, não alcanço, não chego. Então entenda que a glória da nova aliança, ou o ministério da nova aliança, aponta para aquilo, volta ao 17, verso 17, por favor, aponta para exatamente essa batalha, ou essa luta, ou essa dificuldade de reconhecer, então é o 16, menos 1, isso, essa dificuldade de reconhecer a incapacidade natural que eu tenho de fazer aquilo que Deus quer que eu faça, mas que isso não me gere desestímulo, pelo contrário, que isso me gere um sentimento de gratidão, um sentimento de alegria, um sentimento de graça de Deus, de saber que eu estou e só estou por causa da graça de Deus, por causa, sim, agora do que diz o versículo 17 e 18, porque eu já não preciso mais fazer nada, porque Jesus Cristo já fez para mim tudo aquilo que eu tinha que fazer. Nos pecados não lembrarei mais. E o 18, por quê? Porque já foi feito o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, Jesus Cristo já pagou o preço por você. Então, não tente viver uma vida cristã fundamentada em regras, porque você não vai dar conta. E vai desanimar da sua relação com Deus e vai desanimar da sua relação com até mesmo a igreja. Hoje a gente ouve tanto falar mal da igreja, porque a gente que espera da igreja uma igreja perfeitinha. E essa igreja perfeitinha, feita por gente imperfeita, ela não funciona, ela não existe, né? A igreja é feita de muita gente esquisita, como eu e como você. E esse tipo de gente esquisita é o tipo de gente que Deus escolheu, que Deus chamou, e que Deus conhece, e que Deus escolheu amar.
e continuar amando. Então não se cobre alguma coisa que você não é capaz de alcançar, uma coisa que você não é capaz de chegar, uma coisa que você não vai ser capaz de cumprir, porque isso era a perspectiva da antiga aliança. Por causa dessa incapacidade que nós, seres humanos, temos de alcançar a perfeição, foi que Jesus Cristo veio, o próprio Deus se fez homem, Ele habitou entre nós, viveu como nós, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos incapazes de atender a toda a demanda das regras, daquilo que é a santidade de Deus, e não é uma hipocrisia a relação que a gente tem com Deus, porque é uma relação fundamentada na fé. Eu acredito que Jesus pagou o preço, eu acredito que Jesus fez por mim, e isso é uma relação fundamentada na graça e não naquilo que eu sou capaz de fazer. Se eu tiver um relacionamento com Deus fundamentado naquilo que eu consigo fazer ou naquilo que eu sou capaz de fazer, eu não vou conseguir me aproximar de Deus. E então Hebreus 10, 22 e 23 explica por que nós conseguimos nos aproximar de Deus. Então, aproximemos, sendo assim o quê? Que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo já pagou o preço, o sacrifício já foi feito, eu não preciso ficar preocupado demais em estabelecer todas aquelas regras, sendo assim, então eu posso me aproximar diante de Deus com um coração sincero, e aí que é o grande problema. Tem muita gente que mente para Deus, fingindo ser o que não é, fingindo sentir o que não sente, fingindo fazer o que não faz, fingindo ser um crente que não é, fingindo acreditar no que duvida, tendo medo de admitir a sua própria incapacidade, a sua própria natureza, porque às vezes a consciência da incapacidade, em vez de apontar para a graça de Deus, que fez por você o que você não era capaz de fazer, e te deixar apaixonado para estar na presença de Deus, essa incapacidade, ela te acusa, e com um peso na consciência, você não consegue ser sincero diante de Deus. Mas quando você consegue ser sincero, é porque você tem uma plena convicção de fé, de que o seu coração foi lavado, e aí você não vai ter uma consciência culpada. E aí você não vai ficar se sentindo acusado. Por isso que eu consigo entrar na presença de Deus. Porque alguém que tem consciência pesada, não vai entrar na presença de Deus. Alguém que se sente culpado não consegue entrar na presença de Deus. Fica envergonhado, fica com medo, fica preocupado, fica não sei o quê, né? É exatamente alguma coisa como um assassino acabou de matar uma pessoa, ele entrar numa delegacia, eu vim para cá porque eu me sinto tão bem aqui no meio dos policiais. Claro que não. Então, quando eu estou no erro, ou quando eu estou fracassando naquilo que me é proposto, eu não me sinto à vontade. E aí muita gente deixa de vir à igreja, tem raiva da igreja, se aborrece com a igreja, não consegue se relacionar com a igreja, nem com Deus, porque tem uma expectativa de um relacionamento com Deus, como se perfeitos fossem. E por causa que não tem essa perfeição, a consciência acusa. E porque a consciência acusa, não consegue entrar na presença de Deus, nem consegue se aproximar de Deus. E é isso que o texto está falando. Verso 23, por favor. Então, há uma necessidade de eu me apegar com firmeza à esperança. Esperança aqui de quê? Esperança que Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário pela minha vida. Esperança de que os meus pecados são perdoados em nome de Jesus Cristo. Esperança de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esperança de que Deus nos ama, nos entende, conhece a nossa vida, e ainda assim Ele escolhe nos amar, porque Ele vê você de uma forma diferente como você mesmo se vê. Então Ele escolheu te amar. Agora, se eu tenho essa esperança, se eu tenho essa firmeza, se eu tenho essa certeza, aí eu consigo me relacionar com Deus. Então, a glória do Espírito, primeiro, é uma glória que mostra que eu não tenho necessidade de fazer nada, de sacrifício, de cumprir a regra, não. Segundo, é uma glória que mostra que eu dependo daquilo que Jesus Cristo fez, e a minha segurança está na convicção, na firmeza, na esperança daquilo que Jesus Cristo fez na minha vida. Agora, Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim o texto, Romanos 5, 1, desse jeito,
com essa convicção, com essa certeza, tendo sido, pois, justificados pela fé, aí eu tenho, repita comigo, paz. De novo, paz. E eu fico, assim, assombrado, porque lá na escola da Gigica e da Amanda, e de outros adolescentes e jovens que ali fizeram um trabalho, tanta gente dizendo da incapacidade de ter paz. E aí eu voltei no caminho com a Drica, né? A gente foi em Bento Ribeiro ontem, o pastor Carlos me convidou para falar para a liderança dele lá, e eu estava no caminho e eu falei para a Drica, Drica, mas essa falta de paz eu também vejo dentro da igreja, também acontece no meio do povo de Deus, também acontece no meio de gente que está diante da solução. E aí surgiu essa palavra que ela mostra a dificuldade que a gente tem, ou mostra a limitação que nós colocamos no nosso próprio relacionamento com Deus, por falta de esperança, por falta de fé. E aí o texto bíblico fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Jesus já cumpriu todo o ritual, Jesus já pagou todo o preço, Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. Jesus, então, ele já te dá o direito de você ter uma nova aliança com ele. Por isso, Romanos 5,2, por favor, o versículo seguinte. Então, é por meio de Jesus, é por meio dele, é por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça. E se eu não me aproximar de Jesus pela fé, acreditando que ele já pagou o preço das regras, das leis do pecado, para que eu possa, então, me aproximar, se eu não tiver essa graça, eu não vou ficar firme. Então, tendo sido, pois, justificados mediante a fé, eu tenho paz com Deus. E eu fico firme nessa graça, fico firme nessa esperança. E então, eu mantenho esse entendimento de que eu sou quem eu sou, eu estou onde estou, e eu consigo me relacionar com Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso é lembrado a cada Santa Ceia, a cada culto, a cada reunião que nós fazemos a ceia do Senhor. O problema é que, às vezes, a gente desequilibra nesse entendimento da graça. Desequilibra. E aí a gente vai buscar aquilo que é um abuso, né? Romanos capítulo 6, versículo 1, a gente desequilibra nesse relacionamento com a graça e se torna o tipo de gente abusada. O tipo de gente que, então, já que Jesus já fez tudo na cruz do Calvário, eu posso viver de qualquer jeito, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ignorar qualquer tipo de limite da minha imaginação, eu posso dar vazão a todos os meus sentimentos, a todos os impulsos que vêm dentro de mim, e ainda que esses sentimentos, e ainda que esses impulsos, eles representem uma afronta a Deus ou um pecado, mas Jesus Cristo já pagou o preço pelo pecado, então eu posso continuar fazendo, eu posso continuar na prática de alguma coisa que desagrada a Deus, porque esse processo de Jesus, por meio da fé que eu obtive pela graça, é uma carta de alforria, vai me dar uma liberdade, vai me deixar livre para fazer o que eu quiser o tempo todo. Não é bem assim. O que a gente vai fazer? O que diremos então? Esse é o raciocínio. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. De modo nenhum, o versículo 2, não dá para você colocar a graça como se ela fosse uma coisa barata, uma coisa comum. E aí é que está a dificuldade do relacionamento com a graça, porque é como se fosse uma coisa tão comum, tão banal, que não é valorizada. E é impressionante que a característica da sociedade fundamentada no modelo capitalista só valoriza aquilo que custa. O melhor carro será o mais caro. A melhor casa será a mais cara. Porque quanto melhor, mais caro é. Ou seja, nós então, sem perceber, trazemos para a nossa vida um entendimento seguinte: se eu não pago nada para ter aquilo, e todo mundo pode ter, porque não é exclusivo, todos podem ter e não me custa nada,
isso não vale nada. E assim desprezamos a graça do Senhor. Abrimos mão da graça. Relaxamos no nosso relacionamento com Deus como se Ele tivesse uma obrigação de aturar a nossa falta de respeito contínua e crescente e que não se interrompe de jeito nenhum. Então entenda que a consciência da graça, ela me libera de um peso de acusação, ela me libera de um peso de culpa, mas ela coloca em mim um desejo ardente no meu coração de não errar mais. Ou, pelo menos, lutar contra o meu erro. Por isso a Bíblia diz, não que eu consegui, mas eu estou lutando. Então a igreja não é o lugar de gente perfeita, mas é o lugar de gente que está lutando. Igreja não é o lugar de alguém que se sente acusado porque faz as coisas erradas. Mas também não é o lugar de gente que continua errando o tempo todo na mesma coisa. E passa um tempo na história e é cíclico e pum, erra de novo. Parece alarme, né? Coloca lá no celular o alarme, dá aquela hora, toca. E parece que tem gente que é assim, que vai fazendo, fica bem. Chega uma hora que dá um curto-circuito e explode. Aí se arrepende, volta, fica bem, explode. A graça não é essa coisa ridícula, banal, porque a graça foi conquistada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Alguém morreu por você, sangue foi derramado, morte aconteceu, teve morte, teve sangue, teve tragédia, teve gente chorando, para que você pudesse ficar bem. E quando você ignora esse processo, você desvaloriza esse processo, porque não te custou nada, porque é dado para você, você perde o entendimento da graça e você sai da graça. Então a graça, e é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de autoridade e graça, amém, queridos? A graça ela nos dá uma autoridade para a gente poder estar na igreja. A graça nos dá autoridade para a gente buscar a presença de Deus. Mas a graça também nos impulsiona a progredirmos na direção de uma vida que agrade a Deus. A graça também, ela nos livra da culpa de alguém que não consegue, mas a graça, ao tempo que ela vai se desenvolvendo, ao tempo que ela vai se revelando a nós, ela nos leva a cada vez mais desejarmos ser parecidos com Cristo e menos parecidos com aquilo que nós nos tornaríamos se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que eu quero dizer para você é que você não precisa ter a sua consciência culpada. Tudo o que você precisa fazer é lutar para estar na presença de Deus. Tudo o que você precisa fazer não é simplesmente ignorar os seus erros e esconder debaixo do tapete, fingir que eles não existem e não agir diante de Deus com um coração sincero para a sua consciência ficar leve ou aliviada do peso. Você não precisa disso. Você pode assumir todos os seus erros, todas as suas falhas, todas as suas fragilidades. Pode assumir. Porque Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário para te trazer solução, saída, para te trazer resposta. E uma vez diante dessa consciência, lute. E se você não está conseguindo lutar, pede socorro. Confessa a tua culpa um para o outro, pede ajuda. Vai encontrar um outro que vai ser fofoqueiro, nojento, ignora, sai dele, vai para outro que é melhorzinho. E confessa a tua culpa, pede ajuda. Olha, me socorre, me dá a mão. Olha, me levanta aqui, eu estou precisando, me ajuda aqui, eu estou fraco. Seja sincero. Por isso o nome dessa igreja é Ministério Palavra da Verdade. Porque não adianta a gente querer enganar, e aí se a gente se enganar, a gente vai continuar procurando todo tipo de ajuda. Todo tipo de ajuda. Quando a ajuda que nos é proposta, a gente não consegue atender. Eu absolutamente sou a favor das terapias e das prescrições médicas. Eu já busquei e ainda tenho a intenção de fazer aqui um atendimento psicológico social na igreja, para que, quando houver psicólogos disponíveis, eles possam atender e ajudar as pessoas no trato da alma. Isso é maravilhoso. Mas eu não posso acreditar que a palavra de Freud, de Jung, de Lacan, seja maior do que a palavra de Jesus Cristo.
E se o conselho daqueles homens ajuda alguém, como não será de maior glória o conselho de Deus para a minha vida? A palavra do Senhor é a solução, a palavra do Senhor é a resposta, a palavra do Senhor traz para você a glória de Deus sobre a tua vida. E é isso que eu quero que você saia daqui com essa convicção de fé. Não abusa, não abusa, não abusa. Porque um dia você pode cair da graça. Um dia você pode insultar o Espírito da graça e cair da graça. Então não abusa, mas também não se acusa, porque talvez você não tenha a capacidade de entender o valor que você tem, o quanto você é amado.